Então, meus amigos, vamos à nossa aula de português, né? A nossa correção, né? Tá falando aqui o que é cultura popular, né? Você leu uma notícia sobre o carnaval e viu como essa festa é importante em nossa cultura. Agora leia a seguir o trecho de um cordel que trata de outras manifestações da cultura popular brasileira. O que é cultura popular? Em tudo vai ver uma dose de cultura nas roupas que nós vestimos, na nossa literatura. Os cocos e as emboladas são a cultura mais pura. O carnaval do Brasil, o pagode, a gafieira, o maracatu, as rezas, os cantadores da feira, jangadeiros, tudo isso é cultura brasileira. Um vaqueiro nordestino que aboia chamando a réis, as novenas, as fogueiras, as festas dos Santos Reis. Isso é cultura também, já disse e digo outra vez. O Bumba Meu Boi do Norte, que há muito crescendo vem, e o Círio de Nazaré, na região de Belém, são cultura populares que valores também têm. Pois você saiba que isso é folclore brasileiro, sendo folclore a cultura e traz cor e o cheiro do povo que faz história rindo com ou sem dinheiro. Então, aqui é oralmente que vocês devem ter respondido já, né? Quais as manifestações culturais citadas nesse trecho de cordel você conhece, né? Aí tá perguntando se vocês conhecem alguma, né? Aqui nós falamos, né, sobre o pagode, sobre gafieira, né, sobre fogueiras, né? Então, a gente quer saber, né, se vocês conhecem alguma manifestação cultural. E, em sua opinião, por que essas manifestações culturais, como capoeira, as danças, as comidas típicas e as festas populares, são importantes, né? A gente sabe, né, que estão relacionadas à nossa identidade nacional, né? A nossa identidade nacional, de que por meio delas entendemos como a nossa cultura é formada, né? Conhecendo e respeitando diferentes formas de cultura, né? É essa a importância, né, meus amigos? E aí a gente se aprofunda nas danças, nas comidas típicas, né? E sabemos que cada um tem a sua importância, certo? Literatura do cordel. O texto que você leu também é considerado uma manifestação de cultura popular. A literatura de cordel tem sua origem na oralidade, mas com o tempo os poemas passaram a ser escritos em folhetos, que eram pendurados em um varal de corda. Por isso, o nome cordel. Nos cordéis, geralmente são narradas histórias em versos rimados, com temas ligados à tradição e à cultura da região. Certo, meus amigos? Então, agora nós vamos falar sobre os sons nasais, né? Leia o texto a seguir. Então, a gente agora falamos do cordel e agora vamos falar um pouquinho dos sons nasais através desse texto. O último final de semana de junho é bem movimentado na cidade de Paratins, no Amazonas, pois é época em que a cidade apresenta o maior espetáculo folclórico do mundo, o Festival Folclórico de Paratins, que acontece desde o ano de 1965. Esse festival acontece no Centro Cultural de Parintins, mais conhecido como Bumbódromo, o qual tem formato da cabeça de um boi e onde cabem 35 mil pessoas. Durante 3 noites de apresentação, duas equipes, a do boi garantido, representado pela cor vermelha, e a do boi caprichoso, representado pela cor azul, contam histórias sobre a riqueza, a cultura e a própria história do estado do Amazonas e falam também sobre a preservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais desse lugar.
As músicas cantadas durante essa apresentação são chamadas toadas. Os compositores de cada boi-bumbá fazem até 20 toadas para serem apresentadas durante as 3 noites de festa. Então, como é conhecido o Centro Cultural de Parintins? Ele é conhecido como Bumbódromo. E qual é o nome dos bois do Festival de Parintins? É Boi Garantido e Boi Caprichoso, né? Boi Garantido representado pela cor vermelha e o Boi Caprichoso representado pela cor azul. Então vamos lá, meus amigos. Vamos continuar. Aqui, meus amigos, eu espero que vocês tenham conseguido fazer onde mostra. A seguir, leia em voz alta o nome do boi. Boi garantido. Pinte as letras A do nome do boi de acordo com a legenda a seguir. Então, tá aqui, ó. De vermelho, som aberto. De azul, o som nasal. Certo, meus amigos? Então, ó, boi garantido. Então, o som aberto é o primeiro A. Ó, gá. O A sai com o som aberto. O ran sai o som, esse A aqui é um A com som nasal. Você percebe que é um som nasal. Ó, garantido. O A tem o som nasal. Então, aqui vai ser de azul e aqui vai ser de vermelho. Ok, meus amigos? Você percebe aqui, ó, por que a letra A ficou com um som diferente na segunda sílaba da palavra garantido? Por que ela ficou? Porque ela está acompanhada da letra N, ó, tem logo a letra N do lado dela, né? E o que acontece? Essa letra N, ela modifica o som dessa vogal aqui, da vogal A. Aí na sílaba fica garantido, da palavra garantido. Então, ela modifica, tornando essa letrinha A um som nasal. Certo, amigos? Então, mais uma vez, aqui eu vou pintar de vermelho e aqui eu vou pintar de azul. Espero que vocês tenham conseguido. Nenhuma palavra retirada do texto da página 34. A palavrinha contam. A palavrinha contam. Escreva abaixo as vogais que aparecem antes das letras N e M. Então, vamos lá. Deixa eu subir aqui. Então, escreva abaixo as vogais que aparecem. No caso aqui, ó, da palavrinha N, antes da palavrinha N aparece o O. Deixa eu botar aqui. E aqui aparece. Peraí, amigos. E aqui aparece. Antes da palavrinha M aparece o A. Certo, amigos? Aqui, ó. Antes da N, o O. Antes da M, o A. Aí eu coloquei aqui. Agora escreva a palavra sem as letras N e M. Como é que ficariam as palavrinhas sem o N e o M? Ia ficar assim, ó. Ia ficar assim. Tirei o N e o M, né? A palavrinha conta, ó. Tirei o N e M, ficou cota. Observe a imagem a seguir. Contam e cota. Leia as palavras contam e cota em voz alta com o nariz tampado, como na imagem acima. Então, a gente fecha o nariz e fala contam, cota. Então, o objetivo, né, desta atividade é facilitar a percepção do som nasal das vogais O e A na palavra conta. Ao pronunciar as palavras com o nariz tapado, né,
vocês vão sentir o nariz vibrar por causa da saída do ar, certo, amigos? Então, continuando. Assinale com o X a alternativa correta a respeito das vogais O e A na palavra contam. As vogais O e A têm som nasal, as vogais O e A têm som aberto. Então, as vogais O e A têm som nasal. Dá para a gente perceber, né, quando a gente fez a experiência de tampar o nariz, né? E aí a gente percebeu o som nasal. Leia cada uma das palavras abaixo, prestando atenção no som das sílabas destacada. Aí vai ler cada palavrinha em voz alta, né, para perceber o som oral e o som nasal, certo? Aí vamos observar os pedacinhos que estão destacados, ó. Mapa, embalagem, simpático, fogão, mundo, melão, entrada, Carolina, onda, muleta, planta, ameixa, balão, bom, corações, canudo, lições, inteiro, navio e bumbo. Agora, contorne as palavras em que a vogal da sílaba destacada não possui som nasal. A gente vai contornar as que não possuem. Então, vamos lá. A palavrinha mapa não possui. Daqui, o restante, todas elas possuem. A embalagem, simpático, fogão, mundo, todos têm som nasal. Aí, aqui, nesse trechinho aqui, ó. Carolina não tem. E muleta não tem. Aqui nessa outra, ameixa não tem. Canudo não tem. E navio não tem. Então, todas essas que eu risquei, que eu contornei, aliás, não tem som nasal. O restante, todas elas têm. Tá bom, amigos? Todas elas têm. Então, vamos lá. Aí vocês percebem que são acompanhadas de E, de M, do tio, né? Quando a gente pronuncia, a gente vê o som nasal. Agora escreva o nome de cada uma das imagens abaixo. Aqui nós vamos escrever, não sei se essa aqui vocês conseguiram acertar, mas eu acredito que se vocês foram falando, vocês conseguiram. Aqui, ó, tromba, que é a tromba do elefante. Aqui, dente, dente. Aqui, tampa, tampa. Aqui, anjo, anjo, certo? Coloquei o nome dos 4. As construções vogal mais M ou vogal mais N são nasais. Comem bumbo, comem mundo, igual a tia falou aqui em cima, né? Ó. Embalagem, simpático, mundo, né? E ao inserirmos o sinal gráfico, que é o tio nas vogais do A e O, essas vogais se tornam vogais nasais, como melão, cadê, ó? Melão, lições, corações, fogão, né? Todas essas que levam o tio nas vogais A e O, as palavrinhas se tornam nasais, tá bom, meus amigos? Então, por exemplo, na palavrinha tromba, dente, tampa e anjo, todas elas são nasais. E vocês percebem que elas são acompanhadas de vogal. Ó, aqui vogal e o M, vogal e o N, vogal e o M e vogal e o N. Percebem? Espero que vocês tenham conseguido.
Aqui, aí não esquece que isso aqui que a tia acabou de falar, né? Só que eu não mostrei aqui na hora que eu estava falando, porque senão ia sair as palavrinhas aqui que eu havia colocado. Então, todas as palavras que tiver vogal mais M, vogal mais N são nasais. Comem bumbo, comem mundo, tá bom? E aqui, ó, ao inserirmos o sinal gráfico til nas vogais A e O, essas vogais se tornam vogais nasais, como em melão e corações, tá bom, meus amigos? Então, vamos agora à nossa outra atividade. Nessa outra atividade, pinte as palavras de acordo com a legenda a seguir. A gente vai pintar de azul palavras escritas com a vogal mais M. De vermelho, palavras escritas com vogal mais N, certo? Aí nós vamos estar colocando aqui. Aí nós vamos estar colocando aqui, pintando as palavrinhas, certo? Então, meus amigos, eu coloquei palavras escritas com vogal M. Aí botei de azul, ó, palavrinha campo, samba, bambu, tromba, limpeza, tempo, umbigo e temporal. Pintei toda essa partezinha aqui de azul. São palavras escritas com vogal mais M. Agora, a tia vai procurar as palavrinhas com vogal mais N, tá bom? Então, meus amigos, e aqui desse lado, a tia, né, igualmente a vocês, achou as palavrinhas que estão escritas com vogal mais N, né? Palavrinha manga, anjo, vendo, banco, mandioca, quente, manso e nunca. Tá bom, meus amigos? E aqui nós temos complete os diagramas a seguir com o nome de cada imagem. Aí nós temos aí manga, laranja, carimbo e empada. Certo, meus amigos? Se vocês observarem, vocês vão perceber, ó, duas palavrinhas aqui que tem o N e duas palavrinhas que tem o M, certo? Certo, meus amigos? E aqui, meus amigos, contorne as imagens conforme as cores de legenda, da legenda. De vermelhinho, o nome que tem som nasal com til. De amarelinho, eu vou contornar o nome que tem o som nasal com M. E de verde, o nome que tem som nasal com N. Então, vamos lá? Deixa eu subir aqui primeiro. Então, de vermelho, o nome que tem o som nasal com til. Então, vai ser o... Vou contornar o coração. Vou contornar o fogão. Vou contornar somente esses dois, o coração e o fogão, certo? Agora, eu vou contornar... Deixa eu pegar aqui o amarelo. O amarelo eu vou contornar nome que tem som nasal com M. Então, eu vou colocar aqui com M o tambor, e aqui nós temos também a sombrinha, tá? Sombrinha com M, certo? E agora nós temos aqui com a cor verde, nome que tem som nasal com N, o brinco e o canguru, certo? Assim que ficou também o de vocês? Se ficou assim, está correto, certo, meus amigos? Escreva as frases trocando o elemento pela palavra que o nomeia. O botão da minha camisa caiu. Então, coloquei botão. Adoro suco de laranja. A lâmpada do banheiro queimou. Então, nós usamos aí, né,
as palavrinhas que têm o som nasal, certo, amigos? Botão, laranja e lâmpada, ok? E assim se encerra a correção de português.